Dando continuidade ao estudo do livro de Apocalipse, vamos estudar hoje a carta à igreja em Éfeso e a carta à igreja em Esmirna. Deus mandou mensagens para 7 igrejas, como nós vimos no primeiro vídeo, no vídeo anterior, onde Deus manda João escrever mensagens às igrejas da Ásia, que hoje fica na Turquia, e ele começa pela igreja em Éfeso, e eu vou estudar aqui, neste vídeo, apenas a igreja em Éfeso e a igreja em Esmirna. O próximo vídeo nós trataremos da carta à igreja em Pérgamo e a carta à igreja em Tiatira, e no próximo vídeo nós concluiremos no capítulo 3 com as últimas três cartas. Porque, como eu falei, o livro de Apocalipse ele é dividido em seções. Então, nessa primeira seção, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, fala sobre as cartas às igrejas. Então, vou começar na carta à igreja em Éfeso, mas primeiro eu vou fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, estou aqui disposta, Senhor, a ensinar a Tua palavra para quem quer ouvir esse vídeo. E eu peço em nome de Jesus que abra o entendimento das pessoas que vão ouvir. Repreendo Satanás para que ele não venha, meu Deus, a tocar nesse celular, a fazer alguma coisa contrário para a disseminação do estudo da palavra do Senhor. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê um estudo abençoado na tua presença. Amém. Então vamos começar com a carta à igreja em Éfeso. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, aqui, a mensagem de Deus para a igreja em Éfeso é a seguinte. Ele começa: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, Jesus está dizendo, estas coisas diz, ou seja, tudo aquilo que João ia escrever para mandar para as igrejas, eram coisas ditas por quem? Por aquele que tinha na mão os 7 anjos e que anda no meio dos candeeiros de ouro. Ou seja, está dizendo que eu, Jesus, eu estou nas igrejas, eu ando entre as igrejas, eu conheço as igrejas. Na verdade, quando ele diz que anda entre as igrejas, é porque ele conhece
as igrejas a fundo, ele sabe cada pessoa que está ali dentro daquela igreja, ele conhece o coração, ele conhece as pessoas, ele conhece o líder da igreja, ele conhece o todo da igreja, ele se preocupa com a sua igreja. Então ele diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. A igreja em Éfeso era uma igreja que tinha sido formada por Paulo, quando na sua segunda viagem missionária, Paulo chegou na igreja, na cidade de Éfeso, juntamente com um casal chamado Priscila e Áquila, e lá ele passou alguns dias, pregou, e depois ele saiu, e ele volta na sua terceira viagem missionária, passa mais 3 anos na cidade de Éfeso e funda verdadeiramente uma igreja pujante, grande, muitos se convertem. Inclusive, quando Paulo estava na cidade de Éfeso, ele funda uma escola chamada Escola de Tirano. Para quê? Para que esses alunos eles pudessem sair e fundar igrejas em outros locais. Então, nós vamos ver aqui cidades como, por exemplo, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, que não foi fundada por Paulo, mas foi fundada por alunos seus, pessoas que receberam de Paulo os ensinamentos do Senhor Jesus e fundaram essas igrejas. E agora Deus, preocupado com essas igrejas, manda mensagens diretas para essas igrejas. Mas, como nós vimos que o estudo de Apocalipse é um estudo que usa uma linguagem alegórica e não literal, então, alegoricamente, quando ele fala as 7 igrejas, ele está falando as sete de uma maneira, porque 7 significa completude, então ele está falando para as igrejas de uma maneira geral, para as igrejas de todas as eras, de todas as épocas. Então, essas mensagens que Deus manda para aquelas igrejas, elas estão sendo enviadas também para as igrejas hoje. Onde estiver uma igreja formada, Deus pode estar enviando uma mensagem através destas mensagens que ele enviou para essas 7 igrejas da Ásia. E ele começa por essa igreja de Éfeso, talvez pela igreja de Éfeso ser uma das igrejas mais maiores daquela região da Ásia, né? Uma igreja onde tinham muitos membros, mas Deus está dizendo aqui que conhece. Quando ele conhece, ele começa dizendo que quem está escrevendo é aquele que anda entre as igrejas, é porque ele sabe, ele está dizendo que conhece o caminhar das igrejas, ele conhece o interior das igrejas, ele conhece a evolução das igrejas, ele conhece quem está lá dentro e quem é verdadeiramente filho seu e quem não é. Ou seja, Deus conhece todos que estão ali na igreja. Então ele começa: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a sua perseverança. Então Deus está dizendo que conhece a obra, que conhece o labor, a obra missionária que é desenvolvida dentro das igrejas. Deus está dizendo que conhece o labor, a perseverança no trabalho daquela igreja lá em Éfeso. E ele diz assim: e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Ou seja, Deus, ele sabe que naquela época estava acontecendo muitas perseguições aos cristãos, e Deus também sabia que ali na igreja em Éfeso estavam entrando pessoas que não eram verdadeiramente cristãos, mas que eram falsos apóstolos, falsos mestres. E aqui, naquela época, para ser considerado um apóstolo, o apóstolo é aquele que andou, que foi uma testemunha ocular de Jesus, que andou junto com Jesus. Então, o que é que estava acontecendo na igreja em Éfeso? Estava aparecendo pessoas que diziam serem apóstolos, mas que na verdade não eram. Por quê? Porque até mesmo os cristãos lá na igreja estavam colocando eles à prova. Ou seja, está dizendo, porque se ele era apóstolo, ele tinha caminhado com Jesus, ele tinha estado com Jesus, presente ali onde Jesus tinha feito todos os milagres. Então, se ele era apóstolo, ele tinha visto ocularmente, ou seja, visto o que Jesus tinha feito. Então eles colocavam à prova. Talvez eles
colocasse um milagre lá e perguntasse a ele, e você, como foi esse milagre? E como a pessoa não sabia responder, então era porque ele não era apóstolo de verdade, porque ele não tinha estado presente durante aquele milagre que Jesus tinha realizado. Então ele está dizendo assim, e se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Agora, ele diz assim, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer, enquanto outros tinham sido colocados à prova, mas esse não, eles eram verdadeiros apóstolos de Jesus, ou seja, não apóstolos, mas sim verdadeiros seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, porque discípulo não é apenas o pastor da igreja, mas todas as ovelhas, todas as pessoas são discípulos de Jesus. Então ele diz assim, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Ou seja, aqueles verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos, muitos deles tinham sido postos à prova para realmente saber se eram realmente verdadeiros seguidores de Jesus. Mas mesmo sofrendo provas, eles não esmoreceram, eles não desanimaram em seguir a Jesus, eles continuaram firmes e Jesus reconhece isso na vida deles. Aí, no versículo 4, Jesus continua, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, muitos que estavam ali tinham caído em pecado, porque abandonaram o amor de Jesus. Ele diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste. Então significa dizer que dentro da igreja em Éfeso existiam cristãos que tinham caído, que tinham pecado contra ele, mas que estavam em pecado e não se arrependeram. E Jesus, quando ele começa falando das obras da igreja, talvez aquela igreja, era uma igreja que era pungente na obra do Senhor, eram cristãos que estavam ali executando a obra do Senhor, mas eles não estavam vivendo mais em amor, eles não tinham mais o amor de Jesus, porque eles estavam em pecado. Então Jesus diz, vocês estão fazendo apenas uma obra mecânica, ou seja, vocês estão apenas fazendo obras da boca para fora, mas não são de coração, vocês estão procurando a mim aqui nessa igreja em Éfeso, mas não estão fazendo por amor, porque vocês estão em pecado. E ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, as primeiras obras eram feitas com amor a Deus, mas agora eles estavam fazendo a obra apenas por fazer. Mas mesmo assim, Jesus reconhecia o trabalho que eles estavam fazendo. Mas além do que eles estavam fazendo, Jesus estava dizendo, mas voltem ao primeiro amor. Porque ele diz, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. O que é que Jesus estava dizendo? Ora, candeeiro significa luz, ou seja, dentro do candeeiro ele emite luz. Quando Jesus fala nos 7 candeeiros que representam as igrejas, é porque cada igreja ela emite luz. Quando você vai numa igreja, você vai lá procurar a luz do Evangelho, a luz do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus compara a igreja a um candeeiro, a um menorá. Menorá era um candelabro usado na cultura judaica para alumiar o templo. Dentro do templo, onde lá em Israel existiam um menorá, que eram 7 candeeiros. Por isso que Jesus, quando ele manda as 7 mensagens, ele fala sobre os 7 candeeiros. Ele está comparando as igrejas ao menorá. Um menorá era para alumiar o templo. Então está dizendo que cada igreja ela tem sua luz própria, ela tem luz para alumiar o mundo. Então as igrejas do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra, elas são luzes para alumiar o mundo que jaz em trevas. Então ele diz assim,
Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Ou seja, está dizendo que se aquela igreja ela não se voltar para o primeiro amor, não voltar a fazer a obra do Senhor com amor, ou seja, Jesus vai remover o candeeiro daquela, ou seja, ele vai sair daquela igreja, porque ele vai remover o candeeiro, vai remover a luz que está dentro da igreja e está dentro de cada um de nós, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, somos nós que somos o templo do seu Santo Espírito. Então, quando nós caímos, quando nós pecamos contra o Senhor, essa luz, ela se apaga, ela não está mais em nós. Então, se nós ficarmos com a luz apagada, Jesus vai remover essa luz e essa pessoa vai para as trevas, viver eternamente nas trevas. Então, o que é que ele está dizendo? Lembra-te de onde caíste, ou seja, nós devemos nos lembrar de onde nós pecamos contra o Senhor e nos arrependermos para que o candeeiro não seja removido. É isso que ele está dizendo. E ele diz mais: tens, contudo, a teu favor. Olha só, Jesus fala, mas agora ele encontra algo de bom naquela igreja. Diz assim: tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem são essas obras dos nicolaítas? Nicolaítas segundo alguns historiadores, eles acham que foi um homem chamado Nicolau que propagou uma seita, né, alguns ensinamentos contrários à palavra de Deus, ou seja, eles diziam que a pessoa podia pecar, a pessoa poderia ter imoralidade sexual, por exemplo, mas que isso não era pecado. Isso era uma conversa, né, uma seita. O que eles diziam, então e aqueles que eram adeptos desse pensamento eram chamados de nicolaítas, que vem do nome de Nicolau. Então eram os nicolaítas, que eram pessoas que estavam propagando alguns ensinamentos contrários à palavra de Deus, dizendo que não, você pode pecar, você não vai, se você fizer alguma prática, por exemplo, sexual, alguma imoralidade sexual, isso não é pecado. Assim como hoje nós também, né, vemos que muitos já estão até formando igrejas, querendo tirar em partes da Bíblia, dizendo, por exemplo, que o homossexualismo não é pecado, né, que o pecado, que o sexo antes do casamento não é pecado. Ou seja, existem coisas hoje em dia que são pessoas adeptas dos nicolaítas. São pessoas que aderem a pensamentos contrários à palavra de Deus. Aí ele diz assim: tens contudo a teu favor, ou seja, as pessoas na igreja em Éfeso que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio. Ou seja, Jesus estava dizendo que odiava o pensamento que os nicolaítas estavam propagando. Da mesma forma é hoje, né? Quantas vezes, às vezes, dentro das próprias igrejas, existem pessoas que ainda são adeptos dos nicolaítas, que acham que práticas sexuais ilícitas são consideradas normais. Nós vemos pessoas cristãs que têm namorado dentro das igrejas e andam praticando sexo fora do casamento, mas estão dentro das igrejas. Essas pessoas são adeptas dos nicolaítas. Aí ele diz no versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ou seja, aquele que continuar firme na palavra do Senhor, continuar no amor ao Senhor, se arrependendo, voltando para o Senhor. Aí ele diz, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Lá no final, em Apocalipse, nós vamos ver que no Jardim do Éden existia uma árvore chamada árvore da vida,
né, que a própria palavra aqui diz, quando nós estivermos estudando mais na frente, essa árvore, ela vai ter as folhas dessa árvore, vai ser para nos, quando a gente comer da folha da árvore, para nós não adoecermos, para a cura da nossa vida. Nós não vamos adoecer mais, porque nós vamos comer da árvore da árvore da vida, para ela nos dar vida. E ele diz: dar-lhe-ei que esse alimento da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, é isso que a palavra de Deus está nos mostrando hoje. A carta à igreja em Esmirna é a outra carta que também aqui no capítulo 2 nós vamos ver no vídeo de hoje. No versículo 8 diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então aqui ainda continuando no capítulo 2, a carta à igreja em Esmirna. Esmirna também era uma cidade, hoje é conhecida como a cidade de Izmir, que fica na Turquia. Essa cidade era uma cidade que fundou uma igreja, ninguém sabe quem fundou, mas acredita-se que foi alunos do próprio Paulo, que recebeu lá na escola de Tirano, lá na cidade de Éfeso, recebeu os ensinamentos da palavra de Deus e morava talvez em Esmirna, chegou em Esmirna, fundou a igreja em Esmirna. E aqui Deus manda essa palavra, essa mensagem para a igreja em Esmirna, e diz assim: estas coisas, da mesma forma quando ele falou para a igreja lá em Éfeso, ele diz: estas coisas, diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Ou seja, ele está falando de Jesus. Está falando que aquele esteve morto, ele morreu, mas ressuscitou. Ele fala que é o primeiro e o último, ele está falando da eternidade dele. E ele diz assim: conheço a tua tribulação. Significa dizer que os cristãos lá em Esmirna estavam também sofrendo tribulação. Por quê? Ele mais na frente ele vai dizer que dentro da igreja em Esmirna existiam judeus que tinham se convertido, mas não tinham se convertido. Ao contrário, estavam dentro das igrejas causando tribulação aos irmãos que estavam lá e que verdadeiramente tinham se convertido. Então Jesus estava dizendo: conheço a tua tribulação. Existia lá em Esmirna uma sinagoga onde existiam esses judeus, que esses judeus muitas vezes frequentavam a igreja de Esmirna, se dizendo que tinham aceitado o evangelho de Jesus, mas que na verdade não tinham. Por isso que ele fala assim: sinagoga de Satanás, sinagoga de Satanás, ou seja, os judeus da sinagoga lá de Esmirna, na cidade de Esmirna, era uma sinagoga de Satanás, porque mandavam judeus se dizendo crentes evangélicos, crentes que tinham aceito a mensagem do evangelho, mas que não, na verdade eles não eram cristãos de verdade, eram filhos de Satanás, eram judeus filhos de Satanás. Então por isso que eles estavam causando tribulação na igreja em Esmirna. Aí ele diz: conheço a tua tribulação. E ele diz mais: a tua pobreza. Acredita-se que esses irmãos na igreja em Esmirna, eles eram pobres. Até porque a cidade de Esmirna não era uma cidade comparada com a cidade de Éfeso. Era uma cidade que não era uma cidade tão próspera assim. Então, acredita-se que esses irmãos na igreja em Esmirna eram pessoas pobres. E essas pessoas talvez estivessem sofrendo também tribulação por causa de serem pobres, mas tinham fé. Né? Então eles tinham preconceito, muitos na cidade tinham preconceito com aqueles irmãos pobres que congregavam naquela igreja. E ele diz assim: mas tu és rico,
Deus reconhecia que eles eram pobres financeiramente, mas ao contrário, eles eram ricos espiritualmente. Ao contrário da igreja lá de Laodiceia, que era rica financeiramente, mas era pobre espiritualmente. Então Jesus está dizendo aqui: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ou seja, dentro da igreja existiam judeus que estavam blasfemando os cristãos de verdade. Por quê? Porque eles eram judeus falsos, judeus cristãos falsos, que pertenciam, na verdade, à sinagoga de Satanás. Eles eram judeus, mas da sinagoga de Satanás. E estavam ali dentro da igrejinha Esmirna apenas para blasfemar e causar contenda com os outros irmãos. Aí Jesus diz no versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Então Jesus já avisa a eles que mais coisas eles iriam sofrer por causa da perseguição. Diz assim, eis que o diabo, Satanás, está para lançar em prisão alguns dentre vós. Mas ele diz, para ser dispostos à prova. Talvez eles iam ser impostos à prova. Ou seja, você vai continuar defendendo esse Jesus ou vai continuar sendo fiel a César, ao imperador romano? Né? Então eles iam colocar esses cristãos à prova. Aí ele diz assim, mas tereis, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Agora, ser fiel até a morte. Ou seja, Jesus está dizendo, sejam fiéis a mim, até a morte. Vocês vão passar por tribulação, vocês podem até morrer, podem ser até executados, mas sejam fiéis. Ele diz, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, se você for fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então é isso que Jesus está dizendo, né? Que aquele que for fiel até a morte só passará por uma morte, que é a primeira, que é a morte física. Porque quando a pessoa morre estando com Deus, se ele já aceitou aqui nesta vida o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, está firme, está fiel a Ele, ele vai apenas passar pela morte, por uma morte. Mas aquele que não, vai ter duas mortes, a morte física e a morte espiritual na segunda morte, porque haverá um julgamento para ele que ele nunca mais vai sair do lago do fogo e enxofre, vai ficar eternamente no inferno. E Jesus está dizendo, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano. O vencedor, aquele que vencer, aquele que for fiel a ele até a morte. E pode até morrer, ele está dizendo, vocês vão passar por provas, podem até morrer, mas sejam fiéis, ser fiel até a morte. Então Jesus também fala para nós hoje, que nós devemos ser fiéis a ele, que nós não devemos nos curvar para as coisas do mundo, para os apelos do mundo. Nós devemos ser fiéis à palavra de Deus. Aquele que é fiel à palavra de Deus, esse sim vencerá a morte, não sofrerá danos da segunda morte. É isso que ele está falando. Então, se você que está ouvindo esse vídeo, que ainda não tomou a decisão de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, faça isso hoje. Faça isso hoje, porque o mundo, as coisas estão sendo encaminhadas. Nós já vemos que nós estamos caminhando para o fim. E você, onde você vai passar a sua eternidade? Você vai passar a sua eternidade aonde? Se você estiver sendo fiel, se você já se arrependeu, já se voltou para o primeiro amor, se você já está caminhando em amor com Jesus e com a certeza de salvação, então, muito bem, glória a Deus. Mas se você não tem certeza de salvação, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, faça isso hoje e ser firme, e ser fiel até a morte. É isso que a palavra de Deus nos diz no dia de hoje, amém?